Livro do Gênesis, capítulo de número 9. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 9. E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente convosco, que convosco está, de aves, de répteis e de todo animal da terra, convosco, desde todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. Poder sentar em nome de Jesus. Queridos, nós estamos falando nessa noite sobre missões. Eu queria fazer uma pergunta antes de começar a ministração da mensagem. Você é feliz por servir a Deus? Você é feliz por ter tido os seus pecados perdoados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Quando eu olho para esse texto sagrado, ao mesmo tempo que eu vejo que o texto diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, eu também vejo o mesmo Deus justo, misericordioso, que mesmo tendo dito que iria destruir a terra com água, queria exterminar todo ser vivente que não entrasse na arca com água através do dilúvio, eu vejo um Deus misericordioso, rico em amor, grande em bondade, que antes que viesse a destruição, ele criou um plano de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda isso. Deus sempre nos dará oportunidade. Deus não vai nos colocar em um beco sem saída, não. Sempre Deus vai nos apresentar oportunidades. Deus sempre vai nos dar oportunidades para decidirmos o caminho, para tomarmos a decisão, para andarmos na sua vontade ou fora dela. Quando eu olho para esse texto e eu vejo toda a história desse homem chamado Noé, eu vejo que ele recebeu de Deus uma missão, a missão de construir uma arca. E quando eu olho para o projeto que Deus deu a Noé, eu vejo quão grande era esse projeto. A Bíblia diz que Noé e os seus filhos, eles vão pegar a madeira, eles vão trabalhar a madeira, eles vão fazer trabalhos braçais, esforço físico, mas Deus também lhes deu uma outra missão. Que missão é essa? A missão de anunciar que viria um grande dilúvio e que a terra seria inundada. Então Noé, juntamente com sua família, com seus filhos, além de construir a arca, além de trabalhar braçalmente, além de trabalhar no pesado, eles também tinham a tarefa, a missão de anunciar que havia uma porta de escape, que havia uma porta de salvação, que Deus estava dando a oportunidade para o arrependimento. E nós vamos olhar no texto e vamos ver que as pessoas continuavam a sua vida, continuavam no seu pecado, continuavam na sua iniquidade, continuavam vivendo a sua vida e não davam crédito
se eu sou pobre, se eu sou eloquente, ou se eu tenho dificuldade em falar, não importa. Você é um missionário e precisa cumprir essa tarefa de pregar o Evangelho a toda criatura. E nós muitas vezes colocamos grandes obstáculos. Eu não posso evangelizar porque o meu esposo não é crente. Eu não posso ir para uma oração de 10 à meia-noite porque eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar. Eu não posso participar do culto de ensinamento porque eu tenho que colocar a janta do meu esposo. Nós colocamos muita dificuldade. Eu não posso ir para um culto na rua porque eu tenho vergonha, porque eu não sei falar, porque eu canto feio, porque as pessoas vão rir de mim. Ei, querido, você é missionário de nascença. E você precisa cumprir a tarefa que o Senhor deu a cada um de nós. A sua tarefa ninguém vai poder fazer. Noé poderia ter dito para Deus: Senhor, o Senhor já me escolheu para fazer a arca. Diz para o Alão pregar a palavra, eu estou construindo a arca. Senhor, é muito trabalho, só para mim e para os meus filhos, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Muitas vezes nós colocamos muita dificuldade. Mas entenda, se Deus te escolheu, se Deus te chamou, se Deus tem falado no teu coração, se a chama está ardendo dentro de você, é porque o Espírito Santo vai te usar aonde você estiver, seja com sabedoria humana ou com sabedoria do alto, Ele vai te usar. E nós queremos o quê? Ter resultado. Se Deus me chamou para ser pastor, eu quero ser pastor de uma catedral, eu quero ver a igreja crescendo, a igreja sendo ampliada, os irmãos, é desejo do meu coração isso. Mas nós precisamos entender que o nosso papel, o nosso trabalho é obedecer, é fazer aquilo que fomos chamados, mas nós não podemos nos desanimar se o resultado que nós desejamos não vier no tempo que nós teremos. Você pode imaginar Noé construindo a arca e pregando e anunciando, e ninguém dando ouvido o diabo falando, e ninguém ligando porque ele estava falando. Ele poderia ter dito para Deus: Senhor, por que construir essa arca? Se ninguém está dando atenção, se ninguém está ouvindo, vamos mudar o projeto, Senhor. Vamos fazer uma coisa menor, porque só vai ser para mim e para minha família. Ninguém mais vai vir, Senhor. Não, Noé continuou o projeto que Deus deu a ele. Noé continuou o projeto de construir a arca e anunciar o Evangelho, anunciar o que Deus ia fazer. Agora, queridos, o que me chama a atenção nesse texto é que Deus fez uma aliança com Noé. Olha para quem está do seu lado. Diga assim: Deus. Diga assim: Deus é Deus de aliança. Diga assim: você tem uma aliança com Deus. Diga assim: quando você aceitou Jesus, você fez uma aliança com Ele. E é aqui que eu quero entrar nessa noite na palavra. Quando nós olhamos as jovens solteiras, quando chega alguém na igreja, um jovem, assim também, o jovem ou a jovem, quando chega alguém na igreja, que ela olha, ou ele olha, que é interessante, para onde ela olha primeiro? O dele. Sim ou não? As que querem casar, elas olham para o dedo. As que são servas de Deus. Se for casado, aí diz: você ainda é casado, dá para mim. Por quê? Porque tem uma. E essa aliança de casamento, o que ela exige?
não é minha varoa, já não é meu varão. Quando o mundo olhar para você, quando o mundo olhar para ti que é crente, que é evangélico, ele tem que ver a aliança que você tem com Deus. Ele tem que ver que você honra o Deus que você fez uma aliança. E essa aliança, o que ela exige? Vamos falar de solteiro? Quando eu sou solteiro, quando eu era solteiro, eu ia para onde eu quisesse. Chegava a hora que eu quisesse. É isso que eu estou falando. Chegava a hora que eu quisesse. Gastava o meu dinheiro com o que eu quisesse. Ia para o cinema se eu quisesse, ia para o shopping se eu quisesse, ia para o piquenique se eu quisesse, ia para o futebol se eu quisesse, não estava nem aí, ninguém mandava em mim. A jovem, a mesma coisa. Solteira, vai para onde quer, faz o que quer, só dá satisfação faz. Mas aí, conhece o jovem, começa a namorar, noiva e casa. Eu vou poder ir para onde eu quiser? Eu vou poder ir para onde eu quiser? Sim ou não? Não. Por quê? Porque agora eu tenho uma. Porque agora eu tenho uma. E essa aliança vai requerer de mim responsabilidade, satisfação, compromisso. Então agora, para onde eu for, eu tenho que dar satisfação. O que eu vou fazer, eu tenho que dar satisfação. Ah, mas pastor, isso é secanoa. Não, isso está em aliança. É prestação de conta. Se você entra numa aliança, numa sociedade, e você não presta conta, o que vai acontecer? A sociedade vai se romper. Então entenda, eu fiz uma aliança com Deus. E se eu tenho uma aliança com Deus, eu preciso honrar as minhas responsabilidades com Deus. Eu preciso honrar os meus compromissos com Deus. Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo sabia que ele tinha uma dependência de Deus por estar aliançado com ele. Mas existem alguns casais por aí, ou não casal, mas algum casal, que ele quer cobrar a responsabilidade da esposa ou do marido, mas não quer ter responsabilidade. Pode dar certo uma aliança dessa? Pode dar certo, sim ou não? Alguém vai ficar no prejuízo. Assim a gente. Nós queremos cobrar de Deus as bênçãos. Nós queremos cobrar de Deus o livramento. Nós queremos cobrar de Deus a porta aberta. Nós queremos cobrar de Deus a libertação da família, a conversão do marido. Mas nós não estamos honrando a nossa aliança com Deus. Nós estamos quebrando o nosso compromisso com o Senhor. Deus fez uma aliança com Noé. E nessa aliança, Deus disse: eu não irei mais destruir a terra com água. Não mandarei mais dilúvio. Nós vamos ver Deus fazendo uma aliança com Abraão. Nós vamos ver Deus Jacó fazendo uma aliança com Deus. A Bíblia está cheia de alianças. Mas nós precisamos entender o básico dessa aliança. Eu preciso honrar a minha aliança com Deus. Se você é jovem, a Bíblia te ensina que você deve guardar, que você deve se alegrar no dia da sua mocidade, se lembrar de Deus no dia da sua mocidade. Você quer ter um casamento abençoado, você quer ter uma vida financeira abençoada, você quer ter uma vida familiar abençoada, então jovem,
a honrar a aliança que você tem com Deus. Eu já vi muitas pessoas casarem sem amor. Antigamente, né? O camarada casava e o amor vinha depois. E diziam que o casamento estava certo, que ia até o final da vida. É possível alguém amar a Deus sem servi-lo? É possível? É possível? Pastores, alguém amar a Deus sem servi-lo? É possível alguém servir a Deus sem amá-lo. Mas é impossível alguém dizer, eu amo a Deus, sem querer servir a Ele. É possível alguém servir a Deus sem amar a Deus. Mas é impossível alguém dizer, eu amo a Deus, e não querer servir. Eu preciso entender que missões é um ato de amor, não só com as almas, mas é um ato de amor meu para com Deus. Senhor, eu faço missões porque eu te amo. Senhor, eu evangelizo no cárcere porque eu te amo. Senhor, eu levo uma cesta básica para o necessitado porque eu te amo. Senhor, eu vou evangelizar na rua porque eu te amo, Senhor. Se nós queremos viver uma aliança com responsabilidade, com fidelidade, é preciso amar ao Senhor. E o princípio de tudo é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas e não as coisas sobre Deus, nós entendemos o que é ter uma aliança com o Senhor. Nós entendemos o que é andar em aliança com Ele. Nós entendemos o quão importante é valorizar essa aliança, louvado seja o nome do Senhor. Se nós não entendemos isso, se nós não entendemos que a aliança que nós temos não é com o pastor da igreja, não é com o ministério com o qual eu faço parte, não é com o departamento do qual eu estou inserido. Não, a minha aliança é com Deus. E quando eu entender que a minha aliança é com Ele, eu vou honrar a Ele, eu vou honrar ao pastor, eu vou honrar ao líder, eu vou honrar os meus pais, eu vou honrar a aliança com o esposo, com a varoa, porque eu entendi que a aliança primeiro é com Deus. Eu acho engraçado que muitas vezes nós queremos que Deus faça, queremos que Deus nos sirva. Eu vejo, estou muito de relacionamento, porque a gente pode comparar com essa aliança, vocês entenderem bem. Eu vejo a mulher servir o prato do marido e levar para ele. Eu vejo muitas vezes a mulher levando a toalha do banheiro para o esposo. Eu vejo a mulher muitas vezes tendo que lavar a peça íntima do marido. E muitas vezes a mulher, ela não recebe essa gratidão, esse reconhecimento de volta. Ali vai desgastar o relacionamento. Na nossa aliança com Deus é diferente. Deus faz tudo por nós. Deus nos dá o ar para nós respirarmos, a saúde, querido. Quem aqui já teve a infelicidade de ficar internado no hospital? 1, 2, 3. Só 3. Você, no hospital, você trabalhou para comer?
você quer ficar ali quanto tempo? Você quer ir embora o mais rápido possível. Quer ter alta. Sim ou não? Então, se Deus te deu a saúde, agradeça porque você tem saúde, não está no hospital. Agradeça porque a Covid não te levou. Agradeça porque você comeu hoje, independente do que você comeu. Agradeça porque você comeu. Você tem uma aliança com Deus e você precisa honrar essa aliança. Amado, é impossível amar a Deus sem servir. Diácono Alan, quero dar um exemplo dele. Ele está aqui comigo desde sábado. Eu tenho trabalho de sábado, vamos começar amanhã. Não, você mora lá, mano. Aí quando ele chegou na casa dele lá, o homem ligou para ele e falou assim: olha, não vem amanhã não, eu não comprei um material, pois eu não resolvi, vou adiar. Ele poderia ter ido para o salão dele cortar o cabelo, mas ele me ligou imediatamente: pastor, foi cancelado o trabalho lá, vamos fazer o piso da igreja. Eu sirvo a Deus com aquilo que Ele me deu. Meus irmãos passaram: pastor, que bolo gostoso. Quando eu faço bolo para as irmãs dele, que bolo gostoso, foi o que Deus me deu. Sem fazer bolo, sem fazer biscoito, sem fazer pastel, foi o que Deus me deu. Então eu tenho que servir a Deus porque Deus me deu. Isso é servir a Deus com amor. É você servir ao Senhor. É impossível alguém amar a Deus sem querer servir. Então hoje é uma noite de missões. E eu quero que você entenda basicamente a importância de você honrar a aliança que você tem com Deus. Porque, queridos, no último respirar da vida, no nosso último dia, não vai ter ninguém para mudar o nosso destino. Nem o amigo, nem a amiga, nem o marido, nem a esposa. Somos nós e Deus. Ou Ele vai falar para nós: vinde benditos do meu Pai. Não é isso? Para o reino que eu vos preparei. Ou Ele vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Deixa eu testemunhar algo para você aqui, já encerrar a palavra. Setembro, se não me falha a memória, ou agosto, estive em Castanhal pregando a palavra de Deus. Foi isso, senhor? Setembro? Em uma festa de círculo de oração. Fui convidado pelo pastor para pregar lá no domingo. E veio um jovem, 32 anos tinha o rapaz. E eu disse assim para ele: Deus, não queria entregar o que Deus tinha mandado eu falar para ele, mas eu falei assim: olha, Deus manda eu te dizer que hoje é a tua última oportunidade. Deus te dá a última oportunidade no dia de hoje. Porque sobre ti, deixa eu dizer para ele, sobre ti tem uma herança sacerdotal. E Deus está te dando hoje a última oportunidade. Quer te reconciliar? Não. Embora. Acabou o culto, veio, falou comigo, conversou comigo. Quando foi terça-feira, o tio dele, que é pastor da igreja que me convidou, me ligou: pastor, o senhor lembra que o senhor falou para o Tiago que era a última chance que Deus estava dando para ele? Se lembra, pastor? Ele está internado. Adoeceu de uma hora para outra. Ninguém sabe o que ele tem e os médicos só disseram que o caso dele é grave. Ore por ele, pastor. Disse: ó, vá lá no hospital e ofereça Jesus para ele, porque ainda tem chance para a alma dele se salvar. O pastor disse: eu vou fazer.
O Tiago foi transferido para Belém em estado gravíssimo. Ele disse: eu estou orando aqui, estou apanhando a vida dele, mas é impossível se ele tomar uma decisão. Sexta-feira, 5 horas da tarde, o tio dele me ligou: pastor, ele está sendo entubado. Os médicos disseram que os rins pararam, não há mais o que fazer. 7 horas da noite veio a óbito. Se Deus está te dando uma oportunidade, não recuse a oportunidade que Deus está te dando. Pregue para o seu filho, pregue para a sua filha, pregue para o seu esposo, pregue para a sua esposa, anuncie a palavra de Deus, dê aquilo que o Senhor está te pedindo, mas não queira descer à sepultura, não queira descer ao mundo dos mortos com a sua aliança quebrada com o Senhor. Fica de pé para aparecer, para terminando. Aleluia. Porque a